O que é um Chromebook? Para entender a resposta, a gente precisa ficar atento para o seguinte: todo computador ele pode ser dividido basicamente em duas partes. A primeira é o que a gente chama de hardware. O que é o hardware? É a parte física. Quando você pega um computador, por exemplo, tá vendo? Toda essa parte que você consegue tocar, se eu abrir aqui, desmontar, vou ver processador, vou ver memória, toda essa parte é o hardware, é a parte física. E os programas que tem dentro dele, os aplicativos, a calculadora que você abre, o e-mail que você abre para ler, o programa que você abre para escrever um texto, tudo aquilo ali é a parte que não é física, você não consegue tocar, porque essa parte é feita de programas, é feita de códigos. Então, o computador é dividido em hardware, que é essa parte física que eu consigo pegar, e software, que é a parte que não é física, que é essa parte que são os programas e os aplicativos que são feitos a partir de códigos que vão fazer com que você consiga executar as tarefas que você vai fazer no seu dia a dia a partir do seu computador. O computador ele pode ser de mesa, que é aquele computador que tem aquela CPU, aquele gabinete grande, né? Ele pode ser um notebook. Existem computadores em diversas configurações. Mas aí é que vem a coisa mais importante para você entender o que é um Chromebook. Os computadores, para que eles funcionem de verdade, você precisa ter o hardware todo montadinho, tudo certinho, processador, memória, cooler, refrigeração, tudo isso junto, né? Mas se você tiver o computador todo montadinho e não tiver o programa para fazer ele funcionar, não tiver os aplicativos, não tiver o sistema, ele não vai servir para nada. Vai ser só um móvel lá que vai ligar uma luzinha, mas não serve para fazer nada. Então, para que você consiga utilizar seu computador, o software mais importante, ou seja, o programa mais importante que tem nele é o sistema operacional. Pense que o sistema operacional é como se fosse o eu do computador, sabe? Eu mesmo sou professor Miguel Dourado. Eu tenho um corpo, que é esse corpo físico que está aqui com vocês, mas eu tenho uma subjetividade, eu tenho uma coisa aqui dentro da minha cabeça, sabe? No meu cérebro, que diz assim: eu sou Miguel. E a partir disso eu digo: eu sou Miguel, sou filho de Dona Ruth, sou isso, sou aquilo, moro não sei aonde. Você executa suas tarefas do dia a dia, você pensa o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai fazer a partir desse princípio, que é a sua consciência, entende? Então, quando eu tenho um computador, eu preciso dessa parte física, mas eu também preciso do programa. E o sistema operacional é o que dá essa consciência, esse eu, digamos assim, para o computador, que vai conseguir fazer com que ele rode todas as tarefas do dia a dia que você vai querer executar ali. Então, o sistema operacional hoje, a gente tem vários, mas os mais conhecidos em primeiríssimo lugar é o Windows, né? O Windows é um sistema operacional da Microsoft. Nós temos o Linux, que é um sistema operacional de código aberto, livre. Nós temos o sistema da Apple, nós temos vários sistemas, e dentre esses sistemas operacionais, claro, nós temos o Chrome OS. Então, quando eu digo assim, Chromebook, na verdade eu estou falando de um notebook que tem o sistema operacional do Google, que é o Chrome OS. Ou seja, ele não tem Windows, ele não tem Linux, ele tem o Chrome OS. Então, na realidade, o nome Chromebook é um nome comercial, é um apelido. É para que quando você ouça ali, você diga assim: ah, esse é o computador que roda o sistema operacional do Google, é um Chromebook. Aí quando você ouve alguém dizendo MacBook, você já sabe que é um computador que roda o sistema operacional da Apple. Então, é por aí. Então, o nome Chromebook é simplesmente uma nomenclatura comercial de um computador, um notebook que executa suas tarefas a partir de um sistema operacional mais leve, mais compacto e focado em interação e conectividade, que é o Chrome OS, que é o sistema do Google. Além disso, quando eu falo em Chromebook, eu também estou falando de computadores pequenos, sabe? Como esse aqui, ó. São notebooks pequenos, bem leves e rápidos para trabalhar, justamente porque o sistema operacional dele é bem resumido e bem leve, bem simples. Então ele basicamente trabalha com todo o ecossistema do Google, Google Drive, Google Planilha, tudo que o Google tem para oferecer está em termos de conectividade atrelado aqui ao nosso Chromebook.
Então, quando eu falo em Chromebook, eu estou falando de notebooks que não tem uma quantidade de peças gigantescas, não tem uma memória gigantesca, não tem um processador, sabe, super mega potente, porque ele não é pensado para rodar editores de textos complexos, para fazer com que você abra um programa para editar vídeo super pesado, fazer com que você abra um programa de edição de foto muito pesado, super profissional. O Chromebook, ele é focado basicamente em atividades simples, práticas e rápidas do seu dia a dia. Então ele é ideal para você escrever um texto, fazer uma apresentação, desenvolver uma planilha maravilhosa, editar um videozinho sem precisar de muitos recursos, fazer uma edição simples de uma foto a partir do Google Fotos ou de qualquer outro aplicativo do ecossistema Google, ler seus e-mails, consultar notas. Então assim, na realidade o Chromebook ele é muito indicado para trabalho e estudo. O Chromebook é isso. O Chromebook é um notebook que roda o sistema operacional do Google e é focado em trabalho e estudo, justamente porque ele é especializado em conectividade e em rodar programas a partir do Chrome OS, que é um sistema que tem armazenamento em nuvem. Funciona sem internet? Sim, gente, funciona. Para isso, basta que você configure lá a sua conta do Google Drive para funcionar offline. Isso significa que quando você estiver sem internet, você pode escrever seu texto, fazer sua apresentação, editar sua planilha sem problema nenhum. Tem o Word, Excel, PowerPoint? Não. O Chromebook, como falamos, ele funciona a partir dos aplicativos do ecossistema da Google, ou então de aplicativos que você baixa na loja do Google para Chromebook. Mas você consegue fazer seu texto sem problema nenhum usando documentos do Google. Ele funciona igualzinho o Word, você consegue fazer uma apresentação usando uma apresentação do Google, que funciona igualzinho o PowerPoint, e você pode também fazer planilhas com fórmula, com tudo, complexa do jeito que você quiser, utilizando o programa de planilha do próprio Google, que funciona igualzinho o Excel. Posso colocar outros programas? Bem, o Chromebook ele roda o Chrome OS, como falamos. Então assim, você pode baixar diversos aplicativos na loja do próprio Google. Mas o que você já tem nele, que é todas as aplicações, todas as ferramentas que são do próprio Google lá, que já tem no seu Chromebook, você vai conseguir fazer tudo que você precisa sem programa nenhum. Você consegue editar fotos, você consegue fazer planilhas, textos, tudo isso. Então assim, não tem muito sentido você sair baixando diversos programas, diversos aplicativos, porque aí você enche a máquina, ela vai ficar mais lenta. Claro que existe também formas mais avançadas de você colocar o programa que você quiser no seu Chromebook, abrindo um corredor, um diretório, coisa desse tipo, mas assim, isso vai matar a funcionalidade do aparelho, porque ele vai ficar muito pesado, já que ele não tem memória, não tem um processador tão potente, então você vai acabar com um computador muito lento. Então o ideal é você usar a partir do próprio ecossistema do Google lá, então usar o documentos para escrever texto, a apresentação para fazer apresentação, o de planilhas para fazer planilhas, editar a partir do aplicativo, editar foto e vídeo a partir do aplicativo do próprio Google, que aí você consegue fazer tudo numa boa. Deu para entender o que é um Chromebook? Então agora você precisa saber quais são as particularidades, quais são as diferenças entre um Chromebook e um notebook comum, um computador comum, para que você possa usar no seu dia a dia da melhor forma possível. O teclado é diferente, alguns programas na utilização também é diferente, então a gente precisa, na verdade, ter um domínio de alguns detalhes, mas quando você aprende esses detalhes, você vai ver que o Chromebook é maravilhoso para lhe acompanhar nas suas tarefas do dia a dia.